Relatório da Circle Economy, grupo apoiado pela ONU, revela que apenas 9% de toda a economia global é circular. O desafio para estimular a circularidade dos produtos e serviços ainda é grande. A Firjan identificou algumas transformações necessárias, principalmente no ambiente regulatório. Vamos ver. A gente identifica, durante todo o processo, a indústria em geral identifica alguns pontos de gargalos para estimular a economia circular. Então, por exemplo, às vezes por questões de tributação, fica mais barato você utilizar matéria-prima virgem, retirada, do que você utilizar os produtos reciclados, porque ele acaba tendo dupla tributação e aí não passa a ser vantajoso você utilizar um produto reciclado. Então, acho que vale a pena uma revisão desse tipo de norma para identificar esses gargalos, para conseguir estimular com algumas ações, poucas ações, aos poucos, a economia circular. Em relação a essa questão regulatória, que outros temas também precisam ser vistos quando a gente fala desse caminho para a economia circular? Essa é uma tecla que a gente bate muito, porque, de fato, é necessário um incentivo maior para que a matéria-prima reciclada retorne ao mercado produtor. Não porque a indústria precise disso para assumir, mas porque o consumidor precisa ter um acesso a um produto mais vantajoso economicamente, né? A gente não estaria sendo realista se a gente dissesse que todas as pessoas do mundo vão consumir produtos mais caros porque elas têm aquela sensibilidade, com relação às questões ambientais. Isso não é uma verdade. É um pouco que o Haroldo Matos Lemos fala, botar a economia a favor da sustentabilidade, sim, revisando esses processos e a cobrança dos tributos. Sim, até porque a máquina precisa rodar, a gente aqui está servindo ao ambiente, ao meio ambiente, mas a gente precisa servir a sociedade também, Ninguém quer voltar à Idade da Pedra, onde a gente não tinha acesso a uma série de benefícios mesmo, que a própria produção trouxe pra gente. A questão é, como é que a gente vai fazer essa conexão para que a gente, de fato, consiga readmitir. E hoje, readmitir a matéria-prima reciclada é uma questão importante, até porque, como você bem lembrou, a gente tem a questão da logística reversa. Então, a gente precisa rever a tributação que incide novamente sobre esse produto, lembrando que essa matéria ela já pagou tributos, quando ela era virgem. Então, agora ela precisa ter um benefício aí para conseguir voltar. Uma outra questão importante é a gente falar da regulação dos novos modelos de negócio. Então, a economia circular, ela tem um espaço de criatividade muito grande, como o Vladimir falou, um espaço de inovação muito grande e novas propostas estão surgindo. A gente precisa ter uma celeridade na regulação dessas propostas, por exemplo, uso compartilhado de produtos, ou de serviços, como a gente tem hoje. A gente sempre puxa o exemplo das bicicletas, dos patinetes. Os próprios coworkings, também. Espaços de coworking. Dentro de polos industriais, às vezes, você mesmo falando de duas empresas é difícil. Às vezes tem uma empresa que tem um laboratório que fica um tempo grande ocioso. Ele pode fornecer aquele espaço de laboratório para uma outra empresa ao lado, mas existem relações contratuais que precisam ser geridas. E no caso das universidades públicas também, quer dizer que tem laboratórios às vezes avançadíssimos que poderiam também estar sendo trabalhados nessa parceria e que por questões de legislação, da própria lei de inovação estadual que ainda não está em vigor, também atrapalha, Eu acho que sobre essa questão, eu acho que o Vladimir puxou muito bem a questão da educação. Isso também passa por política pública, Então, se você determina por política que a circularidade tem que ser trabalhada nas universidades, é importante, porque são profissionais que vão estar no mercado daqui a 4, 5, 6 anos e que precisam estar com essa cabeça já mais ou menos delineada para trabalhar essas questões, A gente pode evitar que eles só aprendam isso na hora que chega na prática. De repente, já começar a trazer essa... É um problema que a gente tem, porque, na verdade, até é tratado dentro da universidade, eventualmente, isoladamente, mas não existe essa métrica de ser algo já... proposto, para que saiam, que exista aquela formação específica, acho que esse é um E no caso, o senhor dá aula na cadeira de engenharia, que na verdade são os engenheiros aí que podem desenvolver soluções para trazer a sustentabilidade para os processos. De uma forma geral, a gente enxerga, infelizmente, às vezes a academia demora um pouco também a incorporar esses movimentos importantes, então, eventualmente, alguns, como o meu caso, pesquisador da área, então eu, eventualmente, estou abordando o tema, mas não necessariamente os outros abordam esse mesmo tema. E a própria universidade está vivendo dentro dessa revisão de processos e discussões,
Em relação à agenda, né? A gente costuma dizer que temas que necessitam de uma conscientização maior precisam também ter uma urgência, que pode ser determinada por eventos externos ou, às vezes, por coisas que a gente passa a perceber. E um dos casos é essa questão do lixo nos oceanos, que tem tomado um vulto e as pessoas têm discutido mais, porque é algo que é impossível não ter contato, né? Essa agenda do lixo dos oceanos pode ajudar também no processo de disseminação dos conceitos da economia circular? Aquela questão que eu falei de enxergar o ciclo todo, né? Então, você sabe que ali o descarte no oceano é o final, né, da linha. Então, você vai começar a entender melhor todo esse processo, né, e perceber, né, de onde que está vindo esse resíduo, né, qual a origem, o que a gente pode fazer para melhorar essa distribuição, esse consumo. Através desse descarte, a gente pode fazer algum tipo de ação para não deixar chegar até o oceano. Então, isso eu acho que vai trazer realmente vai ser um motivador aí para se buscar mais essa questão da circularidade. A questão do lixo nos oceanos ela é muito tangível, né? Ela expõe. Você não pode ficar alheio a isso. Faz parte da sua vida. Você está vendo o problema acontecer. Acho que o governo federal também acabou de lançar um programa de combate ao lixo nos mares, bastante interessante, com algumas propostas interessantes, envolvendo atores diversos. Com certeza vai ser mais um motivador, né, para aqueles consumidores que já começam a se perceber diferente nessa relação com seus produtos, né, a motivarem esse mercado. E é bom para o mercado também, porque você tem empresas pioneiras que já estão propondo coisas diferentes. Esse mercado ele tem que se aproveitar desses ganchos para mostrar para os seus consumidores: olha, eu estou respondendo essa demanda aqui mesmo antes de você saber que ela existia. Eu estou te apresentando uma proposta diferenciada, sustentável. Olha o valor que eu estou te entregando. Por isso eu te cobro, às vezes, um pouco mais caro, mas eu estou te entregando um valor que vai trazer um benefício que, para além do seu consumo próprio individual, é para a sociedade como um todo. E para a gente fechar o programa, no bloco anterior, você falou um pouquinho dessa questão de que a reciclagem ela é um ponto, sim, da economia circular, mas não pode ser o ponto principal. Queria só que você explicasse um pouquinho essa distinção, para quem está em casa assistindo, para que possa entender assim, que outros R's também estão envolvidos na economia circular. Olha, a gente podia ficar aqui falando o dia inteiro, né? Mas a economia circular, ela diz o seguinte: antes de você pensar no que você vai botar de resíduo para fora e como trazer isso de volta, você tem que pensar em novas formas de ser eficiente no uso dos materiais. Então, o benefício maior é quando você pensa, por exemplo, em virtualizar as coisas, né? A gente hoje está falando de indústria 4.0. Então, para que eu preciso da coisa física, ou eu consigo a finalidade que eu preciso, eu consigo de uma outra forma? Isso no business to business também tem funcionado dessa forma. Então, eu entregar o benefício da ação, né? Eu não preciso de latas de tinta, eu preciso de paredes pintadas. Como é que eu posso ter essa relação mais eficiente com o meu fornecedor, eu como comprador? Qual é o papel do governo enquanto comprador público? Pensar em como comprar melhor também dessa forma, né? Dentro dos vários aspectos de sustentabilidade. Então é por isso que a gente fala que não é só reciclagem. A reciclagem ela é o que vai solucionar um problema, um passivo enorme que a gente tem, e tem muito trabalho pela frente, né? E a gente precisa de fato falar sobre isso. Mas se a gente quer que a economia circular ela de fato se torne o mainstream, a gente precisa perceber que tem outras coisas para serem tratadas. É modelo de negócio, é virtualização, novos materiais, insumos sustentáveis e também a recolha do resíduo e o tratamento do resíduo. Que a gente, na academia, falava de alguns R's, agora eles vão se multiplicando nesse processo. Né? Eram 3, agora são 9, né? Acho que o importante nessa mudança para 9, principalmente a colocação dos consumidores, né? Como, na verdade, tomadores de decisão nesse movimento, né? E realmente é importante a gente falar sobre essa questão da reciclagem, porque a gente está num momento um passivo enorme, como a Carolina colocou, realmente a gente tem que se preocupar muito com isso, mas é sempre bom frisar que a gente tem também muito além da reciclagem e também frisar também que a reciclagem, você tem um menor reaproveitamento, né? Então, na verdade, a gente tem que se preocupar lá desde o design mesmo, do início desse processo todo, no processo produtivo, né, coeficiência do processo produtivo, tudo isso tem que ser levado em consideração. Bem, infelizmente, nosso programa chegou ao fim. Obrigada, Carolina. Obrigada, Vladimir. E se você, telespectador, deseja acompanhar a nossa programação nas redes, basta acessar o nosso canal do YouTube, que está aparecendo aí na sua tela. Vai lá e se inscreve.
Toda semana tem programa novo para você. TV Alerj, o canal do povo. Até a próxima.